Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Chelsea e Everton, que acabaram ficando no 0 a 0. Everton vencendo um pé no saco de muito time na Premier League. Começaram muito mal o campeonato, mas depois o Sunderland foi dando um jeito de colocar essa defesa no modo mais insuportável possível. Óbvio que ainda tem aquele problema de faz um gol, abre a porteira, porque nos últimos 6 jogos o Everton ficou 5 sem sofrer gols, só contra o Manchester United que sofreram um 4 a 0. Mas até 1 a 0 do United, o jogo era muito chato, era muito difícil. Então, era aquela história, né? Tipo, abriu a porteira, legal. O Chelsea não conseguiu abrir a porteira. E a gente viu no primeiro tempo as melhores chances, principalmente com o Nicolas Jackson, que acabou desperdiçando. E o Maresca fez alterações muito tardias, ele mudou depois do Sandaich. O Sandaich colocou fôlego novo na defesa antes que o Maresca colocasse no ataque. E os últimos minutos do Chelsea foram bem pouco proveitosos, né? Não aproveitou naquele momento em que o Ashley Young estava sofrendo contra o Jadon Sancho. Ele demora para modificar. Isso daí é um problema do trabalho do Maresca, se a gente pode dizer que, assim, num trabalho muito bom, é um Chelsea vice-líder da Premier League, isso aí é inegável, mas existe esse problema. Ele demora para mexer, ele demorou muito para fazer as alterações hoje e só fez 2, né? Poderia ter colocado mais peças no ataque, poderia ter mudado um pouco o perfil da defesa, colocando o Achampong no lugar do Zazie, que não merecia ser titular hoje, não merece ter espaço no Chelsea. O Zazie é um jogador limitadíssimo, né? Mas fato é que, assim, tem pontos que você pode olhar para o Chelsea e ver pontos positivos, como é o caso da performance tanto do Robert Sanchez, como também a performance do Tosin Adarabioyo. Para mim, o Adarabioyo foi o melhor zagueiro do Chelsea hoje, foi muito bem, evitou um dos gols. O Sanchez também fez defesas fantásticas, evitou o gol do Harrison. E assim, né, o meio-campo do Chelsea acho que jogou bem, né? Acho que tem que dar o crédito aí ao Moisés Caicedo e Enzo Fernandes, para mim fizeram ótimas atuações. O ataque que deixou a desejar, né? O Sancho teve alguns momentos no jogo, mas não conseguiu aparecer tanto. A gente teve um Pedro Neto que até foi expulsado, conseguiu, mas não criou muita coisa também. E o Palmer, para mim, um jogador apagadíssimo. E eu repito aqui, para mim o Palmer devia ser ponto e não 10. Eu acho que o 10, ele tem que ser menos o cara do drible e mais o cara da distribuição de jogo. O Palmer é um cara que coloca a bola debaixo do braço, tenta resolver, e ele, obviamente, quando você tem menos marcação como no Everton e mais espaço para trabalhar, ele consegue produzir bem de 10. Porém, eu gosto mais dele na ponta, onde ele tem mais, assim, podemos dizer, a função desse driblador, né, que ele pode usar um pouco mais dessa questão da verticalidade dele, e que ele pode puxar para dentro e finalizar. Ele tem essa liberdade e ele naturalmente já cai para os lados. Eu acho que com 10 devia ser um 10 mesmo. Eu ainda gostaria de ver o Christopher Nkunku de 10 e aí o Palmer jogando de ponta, mas o Maresca continua colocando o Palmer de 10 e hoje foi uma atuação muito aquém dele, né? Participou pouco do jogo, tem alguns dribles, mas segura demais a bola em vários momentos, demora para passar, e aí é aquele negócio, né? Tipo, o 10 ele precisa tomar decisões rápidas, assim como o centroavante. Volta aí também o assunto do Nicolas Jackson. Para mim, assim, mais do que os gols perdidos, né? Que eu acho, pra mim, o primeiro ok, né? Aquele ali eu não vou pegar tanto no pé. O segundo foi pior, né? Que ali era uma chance que tinha que fazer, ainda mais num jogo desse, que um gol poderia ser a diferença ali dos 3 pontos. Mas pra mim o pior é que, assim, o segundo tempo a gente nem consegue falar tanto do Jackson, porque ele mal aparece, né? Assim, podemos falar dele tentar, nessa ventania toda, tentar jogar uns passes longos como se fosse o Enzo Fernandes? Podemos, eu acho aquilo ali um erro, né? Ele sabe voltar pra criar, sim, mas também não é como se ele tivesse uma habilidade do Lampard para distribuir jogo. Agora, a questão é, ele não tem presença de área alguma, porque o 9 ele tem que aparecer principalmente num jogo como esse jogo difícil, truncado, catimbado. É que por isso que eu falei tanto do Victor Osimhen e também de nomes como o Gyökeres, né? Aí eu acho eles nomes até melhores do que, por exemplo, o Marmoush, né? Que o Marmoush é um cara também mais volta para criar, ele até que tem um monte de assistência, mas não é um cara de jogo aéreo, não. O Marmoush é um cara finalizador mais técnico, mas a questão é, o Osimhen, ele é esse jogador difícil para as defesas marcarem e que eles vão acabar respeitando mais pela força do jogo aéreo, e o Chelsea ficando cruzando bolas na área, e tem jogadores com qualidade para tal, oferece um perigo porque ele teria a capacidade de vencer os zagueiros. O Jackson, além de não ser um grande jogador pelo jogo aéreo, ele nem tenta. Teve cruzamentos do Pedro Neto ali que ele nem foi na bola. Você vê, tipo assim, até os pontas indo um pouco mais para a área do que o Jackson vai com aquela incisividade, né? Tipo, tem que estar muito fácil para ele cabecear, né? Tipo, ele é um cabeceador muito limitado. E essa falta de jogo aéreo é ruim para um centroavante, porque o centroavante tem que aparecer pelo alto também, ele tem que ganhar o duelo dos zagueiros, porque sem um centroavante para ganhar esse duelo dos zagueiros,
quem que você vai fazer para, tipo assim, dar essa vantagem dos cruzamentos na área? Porque é uma ferramenta, o cruzamento não é antijogo, o cruzamento faz sentido, ele tem lógica dentro da partida, o Chelsea já ganhou o jogo graças a cruzamentos, né? Agora, o Chelsea hoje, né, a gente vê mais uma vez, né, falta um cara pro jogo aéreo, por isso que eu falei tanto do Osimhen. Osimhen, a meu ver, além de um cara que toma decisões mais rápidas que o Jackson na frente do gol, ele tem a questão do jogo aéreo. Ok, o Jackson participa mais do jogo, ok, o Jackson tem talvez uma dinâmica melhor para ter um entrosamento maior ali com os pontas, ok, isso pode ser uma qualidade dele, mas como goleador, como uma referência de área, ele não é um jogador do nível, assim, primeira prateleira, mas nem de perto. Isso faz falta ao Chelsea. A questão, para mim, o Jackson é um jogador ali para ser a segunda peça do ataque, entende? Ele é um cara que pode vir do banco, mudar a dinâmica de jogo, mas centroavante, titular, referência de área, não acho que seja a resposta para o Chelsea, né? E ele vem de 3 partidas, a meu ver, bem apagadas. Ele fez o gol lá contra o Brentford, legal, aquele gol de fora da área, mas a partida em si foi ruim. Ele fez o gol, legal, isso apaga quase todo momento ruim dele no jogo. Mas esse jogo, por exemplo, não tem nada de muito positivo para falar sobre ele, né? Então, para mim, o Chelsea ainda tem que resolver isso, né? Essa questão de mais profundidade para o sistema defensivo, acho que isso tem sido um problema. E, é claro, um centroavante que, para mim, consiga ter mais presença de área, mais força no jogo aéreo e, obviamente, tomadas de decisão mais rápidas, né? Tipo, o cara que consegue chutar de primeira sem tantos problemas, que pensa menos e age mais na frente da área. Então, na frente do gol, melhor dizendo. Então, acho que falta isso ao Chelsea. E a defesa do Everton, né? Tipo, muita gente vai falar do antijogo, de Sandaich e tudo isso, que é feio que ele faz. Gente, ele tá fazendo com o que tem em mãos. O Sandaich é esse técnico, ele não é o cara que coloca, tipo assim, um futebol arte, bonito, né? E não é o objetivo dele, ele quer ganhar jogos e conseguir pontos do jeito que dá. E é assim que dá com esse Everton. Esse Everton tem um elenco muito limitado, não tem condições de criar, editar o ritmo do jogo, completamente inviável. Então, assim, é jogar em transição, é jogar no bloco baixo e se segurar. Desse jeito ele conseguiu pontos contra o Arsenal, desse jeito ele conseguiu ponto contra o Chelsea. Então, assim, ele tá conseguindo pontos contra times Big Six, que se ele tentasse sair pro jogo, ele ia perder. Então, ele tá mais do que certo. Não tem nada de errado em fazer o que ele faz. Ele tá fazendo o que é necessário para complicar a vida de times mais fortes. Qual é o problema disso? Tem gente que vai criticar um negócio desse, sério. Assim, se o seu time, vamos pensar, né? Vamos imaginar, o cara tá treinando o Vitória, o Thiago Carpini, consegue segurar o Flamengo 0-0. Aí o time teve 20% de posse, só teve 2 finalizações contra 20. Vocês vão reclamar? Se ele tivesse saído pro jogo, levasse um 4-0, mas o time tivesse feito 15 finalizações, ou melhor, leva um 4-2, né? Consegue marcar 2 gols, vai ser mais elogiado que o 0-0, porque no final vale um ponto, no outro só vale o orgulho de ter lutado, ter jogado bonito, entende? Às vezes tem que fazer jogo feio pelo resultado. A prioridade do Everton não é jogar bonito, é permanecer na primeira divisão, solucionar os problemas financeiros e reestruturar esse elenco. Se é para reestruturar sobre a mão do Sandaich, aí é outra história. Mas ele é o técnico atualmente, ele tem que fazer isso. E acho que ele está fazendo isso melhor do que nas temporadas anteriores. Esse Everton está se defendendo melhor. E assim, como eu disse, nos últimos 6 jogos, em 5, o Everton não foi vazado. Ok, em vários jogos, sequer marcou gol também. Isso é um problema. Mas é aquele negócio, tá somando pontos e é isso importante no momento em que o clube vive, assim, crise de interna, a questão, tudo que tá acontecendo nos bastidores não é fácil, o elenco não é bom. Com o que ele tem em mãos, ele tá fazendo o que dá. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.